efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sinta, cum spatienta hominibus exhibienta. No cimo da mais alta montanha do mundo habitam os deuses da terra, e não toleram que nenhum homem declare tê-los visto. Habitaram antigamente os picos mais baixos, mas os homens das planícies sempre subiam as encostas rochosas e cobertas de neve, afugentando-os para as montanhas cada vez mais altas, até que hoje apenas lhes resta a última. Quando abandonaram as suas velhas montanhas, levaram consigo todas as suas insígnias, exceto uma. Segundo contam, o que deixaram entalhada na vértice da montanha, a que deram o nome de Ngranek. Atualmente, habitam retirados no ermo gelado da desconhecida Kadaf, e se tornam austeros, já que não contam com picos mais altos para fugir da presença humana. Tornaram-se inflexíveis, e se antes toleraram que os homens os expulsassem, agora proíbem que se aproximem, ou, caso ali venham, impedem-nos de retornar. É conveniente que os homens não saibam nada sobre Kadaf, no ermo gelado. Do contrário, teriam escalado imprudentemente. Às vezes, saudosos de seus antigos lares, os deuses da terra visitam em noites quietas os picos onde antes vieram e choram ternamente enquanto experimentam recriar-se à maneira antiga nas relembradas encostas. Os homens têm notado as lágrimas dos deuses sobre Turai, coberta de neve, embora pensem que seja chuva, e têm ouvido os suspiros dos deuses nos lamentosos ventos matinais de Lérion. Os deuses costumam viajar em naves de nuvens, e os sábios camponeses têm lendas que os levam a afastar-se de certos picos à noite, quando o tempo está nublado, pois os deuses já não são indulgentes como no passado. Em Ultar, que fica além do rio Sky, viveu certa vez um velho, ávido por conhecer os deuses da terra. Esse homem conhecia a fundo os 7 livros crípticos de Hassan e estava familiarizado com os manuscritos pinacóticos da distante e gelada Lomar. Seu nome era Barzai, o sábio, e os aldeões contam como ele subiu a montanha na noite do estranho eclipse. Barzai sabia tanto sobre os deuses que podia falar de suas próprias idas e vindas e decifrar tanto seus segredos que ele próprio se considerava um semideus. Foi ele que aconselhou sabiamente os cidadãos de Ultar quando aprovaram a notável lei contra a matança dos gatos, a quem primeiro contou ao jovem sacerdote, a tal, aonde vão os gatos pretos à meia-noite da véspera de São João. Barzai era versado na tradição dos deuses da terra e ficara tomado do desejo de ver seus rostos. Ele acreditava que seu vasto e secreto conhecimento dos deuses o protegeria de sua ira, e assim decidiu subir ao topo da alta e rochosa Hatheg-Kla. Na noite em que ele sabia, os deuses ali estariam. Hatheg-Kla fica distante do deserto rochoso além de Hatheg, do qual lhe proveio o nome, e se ergue como uma estátua de pedra em um templo silencioso. Névoas eternas agitam-se melancolicamente ao redor de seu pico, pois as névoas são as memórias dos deuses, e os deuses amavam Hatheg-Kla, quando ali viviam nos tempos antigos. Frequentemente os deuses da terra visitam Hatheg-Kla em suas naves de nuvens,
lançando vapores pálidos sobre as encostas, enquanto dançam suas reminiscências no topo sob a lua luminosa. Os aldeões de Hatteg dizem que é nocivo escalar o Hatteg Clá, seja a que hora for, e mortal a noite, quando os vapores ocultam a lua em seu topo. Mas Barzai não lhes deu atenção, quando ele veio da vizinha Ultar, acompanhado do jovem sacerdote Atal, que era seu discípulo. Atal era apenas o filho de um estalajadeiro, e às vezes sentia medo, mas o pai de Barzai fora um nobre que vivia num castelo antigo, e portanto Barzai não carregava a herança de superstições populares, e apenas riu dos temores camponeses. Barzai e Atal saíram de Hatteg, rumo ao deserto rochoso, apesar das súplicas dos camponeses. À noite, acampados diante de suas fogueiras, conversando sobre os deuses da terra, viajaram vários dias e viram ao longe o grandioso Hatteg Clá, com sua auréola de névoa melancólica. No 13º dia, alcançaram a base solitária do monte. Atal falou de seus temores, mas Barzai era velho e sábio. Não tinha nenhum medo, e assim abriu caminho corajosamente pela encosta que nenhum homem havia subido desde o tempo de Sansu, mencionado com terror nos embolorados manuscritos pinacóticos. O caminho era rochoso e perigoso, com despenhadeiros, precipícios e desmoronamento de rochas. Mais adiante tornou-se frio e nevado. Barzai e Atal escorregavam constantemente e caíam enquanto paravam o caminho e se arrastavam dificultosamente para o alto com o auxílio de bastões e machadinhas. Por fim, o ar tornou-se rarefeito e o céu mudou de cor. Os escaladores se viram com dificuldade de respirar. Mesmo assim, continuavam a avançar para o alto e mais alto, maravilhados com a singularidade da paisagem e excitados diante da ideia de que sucederia no topo quando a lua subisse e os vapores pálidos se espalhassem. Por 3 dias eles subiram, avançando cada vez mais para o alto, mais alto e mais alto, rumo ao teto do mundo. Então acamparam para esperar a lua ficar encoberta pelas nuvens. As nuvens não apareceram durante 4 dias, e a lua derramava a sua fria luminosidade entre a névoa tênue ao redor do píncaro silencioso. Foi então que na 5ª noite, que era noite de lua cheia, Barzai viu nuvens densas no norte ao longe. Ele e Atal permaneceram acordados para observá-las. Aproximando-se, planavam espessas e majestosas, avançando lenta e decisivamente. Estenderam-se ao redor do alto pico acima dos observadores, ocultando a lua e o pico do olhar. Durante uma longa hora, os observadores ficaram contemplando os vapores que se adensavam, turbilhonantes. O escudo de nuvens mais se adensava e mais agitado se tornava. Barzai era conhecedor da tradição dos deuses da terra e prestava atenção em determinados sons. Mas Atal sentiu o frio dos vapores e o terror da noite e estava apavoradíssimo. Quando Barzai retornou à escalada e acenou impacientemente, Atal deteve-se e demorava a segui-lo. Os vapores eram tão densos que o caminho tornou-se muito árduo, e embora Atal o acompanhasse por fim, ele mal podia ver a forma cinza de Barzai na encosta acima, embaçado na luz da lua enevoada. Barzai já ia muito longe e parecia, apesar de sua idade, subir muito mais facilmente que Atal. Sem medo da inclinação que começava a tornar-se muito íngreme para qualquer um, exceto para um homem forte e destemido, ele não se deteve ante as grandes fendas negras que Atal mal conseguia saltar, e desse modo avançavam loucamente por rochas e precipícios, escorregando e tropeçando, em algumas vezes amedrontados ante a vastidão e o silêncio horrível dos tenebrosos e gelados pícaros e de seus despenhadeiros de granito silenciosos.
Inesperadamente, Atal perdeu Barzai de vista. Ao escalar um rochedo terrível que parecia prolongar-se no ar e impedir a passagem a qualquer alpinista não inspirado pelos deuses da terra. Atal estava muito abaixo, pensando no que devia fazer depois que alcançasse o local. Quando, curiosamente, notou que a luz ficou intensa, como se o pico estivesse limpo de nuvens e o lugar de encontro dos deuses, iluminado pela lua, estivesse muito perto. E enquanto se arrastava na direção do penhasco saliente e do céu iluminado, ele sentiu o maior temor que já conhecia. Através da névoa acima, ele viu a voz de Barzai, gritando freneticamente de alegria. Eu ouvi os deuses da terra cantando festivamente em Hatheg-Klah. Barzai, o profeta, conhece as vozes dos deuses da terra. As névoas são tênues e a lua brilha. E verei os deuses dançando efusivamente no Hatheg-Klah, que eles amavam na juventude. A sabedoria de Barzai o tornou maior que os deuses da terra, e contra sua vontade suas magias e interdições nada podem. Barzai verá os deuses, os altivos deuses, os deuses ocultos, os deuses da terra, que não toleram a presença dos homens. Atal não podia ouvir as vozes que Barzai ouvia, mas agora estava perto do rochedo saliente e o tateava a pronúncia de apoios para os pés. Então ouviu a voz de Barzai gritando mais espalhafatosa. A névoa está muito rala e a lua lança sombras sobre a costa. As vozes dos deuses da terra são altivas e coléricas, e eles temem a vinda de Barzai, o sábio, que é o maior que eles. A luz da lua trêmula enquanto os deuses dançam contra ela. Eu verei as formas dançantes dos deuses que saltam e uivam à luz da lua. O clarão está mais fraco e os deuses estão amedrontados. Enquanto Barzai gritava essas coisas, Atal sentiu uma mudança espectral no ar, como se as leis da terra estivessem se curvando às leis maiores. Pois, ainda que o caminho fosse mais íngreme que nunca, a subida tornara-se espantosamente fácil. E a saliência rochosa evidenciou-se um obstáculo insignificante quando ele a alcançou, e se alçou perigosamente, saltando para sua face convexa. A luz da lua extinguiu-se estranhamente, e quando Atal avançou para cima através da névoa, ele ouviu Barzai, o sábio, gritando nas sombras. A lua escureceu e os deuses dançam na noite. Há terror no céu, pois desceu sobre a lua um eclipse que não foi previsto nem pelos livros humanos nem pelos deuses da terra. Há um poder mágico desconhecido em Hatheg-Klah, pois os gritos amedrontados dos deuses se converteram em risos, e as encostas de gelo se estendem infindavelmente aos céus, em trevas para onde sou lançado. Rei, enfim, na luz esmorecida, eu vejo os deuses da terra. E agora Atal, rolando vertiginosamente para cima sobre inconcebíveis despenhadeiros, ouviu na escuridão uma terrível gargalhada, misturada a um grito de tal sorte que nenhum homem jamais ouviu, exceto o flegetonte dos inenarráveis pesadelos, um grito que refletia o horror e a angústia de uma existência assombrosa condensada em um único e atroz momento. Os outros deuses, os deuses dos infernos exteriores que protegem os frágeis deuses da terra, foge do olhar, volte, não olhe, a vingança dos abismos infinitos, essa amaldiçoada, essa abominável voragem, piedosos deuses da terra, estou caindo no céu. E quando Atal, de olhos fechados e ouvidos tampados, tentava saltar para baixo em luta contra a apavorante força que sugava para as alturas desconhecidas, retumbou no Hatheg-Klah, aquele terrível estrondoso de trovão que acordou os bons camponeses da planície e os honestos cidadãos de Hatheg, Nir e Ultar, e os impeliu a olhar entre as nuvens para aquele eclipse lunar
estranho que nenhum livro jamais previu. E quando a lua finalmente ressurgiu, a tal estava a salto sobre as neves mais baixas da montanha, longe da vista dos deuses da terra e dos outros deuses. Já nos embolorados manuscritos pinacóticos, relata-se que Sansu não encontrou nada além do silêncio das rochas e do gelo, quando ele escalou o Hatteg-Kla, no tempo em que o mundo era jovem. Mas quando os homens de Ulthar, Nir e Hatteg superaram seus temores e escalaram aqueles assombrosos princípios, à luz do dia à procura de Barzai, o sábio, encontraram gravado nas pedras nuas no topo um curioso símbolo ciclóptico, com 50 cúbicos de largura, como se a rocha tivesse sido lavrada por algum cinzel titânico. E o símbolo era igual àquele que os sábios encontraram naquelas passagens apavorantes dos manuscritos pinacóticos, muito antigas para permitir elucidação. Isso eles descobriram. Nunca encontraram Barzai, o sábio, nem conseguiram persuadir o santo sacerdote Atal a orar pelo descanso de sua alma. Além disso, até hoje, o povo de Ulthar, Nir e Hatteg tem medo de eclipses e reza à noite, quando os vapores esmorecidos ocultam a lua e o topo da montanha. E acima das névoas de Hatteg-Kla, os deuses da terra dançam as memórias dos tempos passados, pois sabem que estão protegidos e gostam de vir da desconhecida Kadaf, nas neves de nuvem, e de dançar como nos velhos tempos, do modo que faziam quando a terra era jovem e os homens não escalavam regiões inacessíveis. Os demônios têm a capacidade de fazer com que as pessoas vejam coisas que não existem, como se existissem. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix, para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima. Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta a nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade,
somos capazes de mergulhar ainda mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem. Que vossa fé e sabedoria jamais se esgote. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta e na próxima vida. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham de nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.